Então, bora lá? Hoje vamos comentar sobre uma ação que foi citada nos comentários também aí, que é a Tend 3. Aliás, se você quiser que eu comente sobre alguma ação, coloque aí nos comentários do vídeo aí, que eu vou analisando essas ações e faço um comentário aqui no canal, tá? Vou falar da Tend 3, que é do setor de construção civil, um setor que vem muito penalizado na Bolsa, a tendência de baixa muito clara, vista nos gráficos semanais, nos gráficos mensais, tá? E é o tipo de gráfico que eu analiso. Aqui nesse canal você não vai ter análise de curto prazo, tá? Eu percebi depois de 15 anos que fazer essas análises de gráficos semanais e mensais torna a minha rentabilidade muito mais consistente. E por que isso? Porque os sinais dentro desses gráficos, eles são muito mais consistentes do que um gráfico diário, do que um gráfico que o pessoal faz day trade, tá? É muito mais consistente. Então, quando ele pega a direção, sai da frente, respeite essa direção, que ele vai embora, certo? Então, farei uma análise da Tend 3. Mas nesse momento, você está chegando agora no canal e não é inscrito, senta o dedo aí ali embaixo, ali, se inscreva no canal, me dê uma força, vamos crescer esse canal aí, já que hoje na internet nós temos aí vários canais que falam muito do curto prazo, day trade, do swing trade, né, os gráficos diários, movimentações curtas, mas a grande rentabilidade está no gráfico de longo prazo, pessoal. Você acha que vai transformar o seu capital pegando 5% aqui, daqui a pouco pega 6%, e daqui a pouco você toma uma ré de 10%, stops e tal? Então, dentro do gráfico semanal, quando o mercado engata uma tendência de alta, se você entende essa movimentação, você vai pegar fortes valorizações, 30, 40, 100%, 200%, e aí vai, dependendo do gráfico de longo prazo que você buscar, você vai encontrar fortes rentabilidades. Só precisa entender como funciona a análise gráfica, ok? Bom, então, vou colocar aqui na tela a ação da Tend 3, tá? Setor de construção civil. Bom, e se você quer aprender a fazer essas análises de médio prazo, de longo prazo, esperar o momento correto para montar posições, para sentar ali naquela ação e esperar a movimentação acontecer durante as próximas semanas, meses e, quem sabe, anos, tá? Então, venha para a minha mentoria nesse mês de janeiro. Eu estou fazendo essa promoção que hoje ela custa R$ 90. Só que se você preencher o cupom janeiro aí no link, na descrição do vídeo, a mensalidade vai sair por R$ 50 por mês, ok? E o que eu ofereço nessa minha mentoria? Eu dou aula toda semana para os alunos, uma vez por semana, ensinando os gráficos de longo prazo. E aí a gente bate um papo, você vai falar sobre várias ações que você queira que eu analise, e eu vou mostrando o conteúdo de análise gráfica, coisas que você precisa sempre estar atento aos sinais de movimentação, quando você tem que ficar longe de várias ações, tá? Então, a partir do momento que você vai começar a ter esse estudo, você vai começar a entender vários processos de movimentação no longo prazo, tá? E aí vai ficando muito mais claro para você ter paciência para guardar e montar posições em determinadas ações que você queira, ok? Bom, além dessas aulas ao vivo que eu faço com vocês aqui pelo Zoom, eu também faço vídeos semanais, tá? Nos fins de semana, nesse fim de semana eu estou gravando já gravei um vídeo que eu faço uma análise de várias ações aí do mercado, então você que está sempre querendo acompanhar a análise de algumas ações aí, então nesses vídeos semanais eu faço um leque grande de ações do Brasil, Estados Unidos, precisamos diversificar, e mercado de criptomoedas. Mercado de criptomoedas é a Fórmula 1 do mercado. Se você se expõe a esse mercado, pode ter certeza, na hora que o mercado entra dentro de uma tendência de alta, as movimentações são agressivas. Aliás, quem está acompanhando o mercado de criptomoedas aí, eu já citei aí nos últimos vídeos aqui na minha mentoria, pontos de entrada aí em algumas criptomoedas, e o mercado está forte. Parece que mudou a direção do mercado. Não, parece não, mudou a direção do mercado. Você precisa entender e buscar as criptomoedas que estão em tendência de alta de longo prazo, ok? Bom, então,
Quem quer entrar nessa mentoria, basta entrar aí, o link está na descrição do vídeo e colocar o cupom janeiro. Certo? Vamos lá. Tem de 3. Tem de 3, tá? Tem de 3, fica claro aqui na tem de 3, aqui um gráfico de longo prazo. Eu tinha um movimento desde 2017 de alta. Sabe aquele movimento de zigue-zague descendente no gráfico semanal? Tá bem claro aqui, eu mostrando aqui para vocês, ó, pela seta, tá? Esse zigue-zague, tá? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E veja, os fundos sempre ascendentes, os topos sempre ascendentes. Gráfico semanal, pessoal. Eu não estou vendo esse ruído do gráfico diário, tá? Então, vai ficando muito mais fácil a leitura. Você percebe a movimentação acontecer, tá? Bem forte, depois ele recua, faz um momento de lateralização, depois acelera, tá? Veja que esse movimento aqui, eu vou tirar até aqui a barra, as barras, e veja o que eu desenhei aqui, tá? Eu tenho aqui fundos ascendentes, sempre mais altos, e topos ascendentes. Então, quando eu comento e bato na tecla que eu monto posições apenas em tendência de alta, e aí eu busco o início, a virada do preço dentro de uma tendência de alta, é para você entender que ao longo das semanas, dos meses, o ponto que eu entrar aqui, começar a entrar, você sabe que em poucas semanas, em poucos meses, ele vai realmente, você vai estar com o seu capital valorizado, tá? Porque a tendência é de alta, então o viés é completamente altista. Então, os grandes investidores estão empurrando o preço daquela ação para cima, está valorizando, tá? E aí é o que eu volto a falar. Preciso saber de notícias, de balanços e etc. Eu não preciso. Eu estou vendo a movimentação acontecer aqui. Eu tenho que acompanhar isso aí. E se essa movimentação da ação está subindo, tem um motivo. Qual é o motivo? O grande investidor, ele que faz esse papel para você. Ele sabe, ele está mostrando para você que aquela empresa, naquele momento, é interessante para comprar, porque os fundamentos são bons, os balanços estão vindo positivos, a saúde financeira da empresa é boa. Sei lá, eu não quero nem saber, para falar a verdade. Eu quero me posicionar do lado correto e ganhar dinheiro. E entender como funciona uma tendência de alta. A partir disso, eu vou embarcar dentro da tendência de alta e vou tentar ficar o maior tempo possível dentro desta tendência de alta. Tá? Então, a gente viu que ele marcou um topo até nesse nível aqui. Se eu traçar um canal aqui, uma linha de referência que foi seguindo aqui o preço, ó, essa linha aqui, ó, veja que essa linha aqui é uma linha que ele sempre batia e voltava a subir, tá? Então, é a linha de referência de tendência de alta, ok? Até ele alcançar este topo, tá? E aí, esses fundos aqui, ó, ele vai formando fundos, ok? Vai formando fundos, vai formando fundos. Qual foi o último fundo formado? Foi esse fundo aqui, ó. Ele fez uma lateralização aqui, né? E aí, para quem me acompanha no canal sabe como é uma tendência de alta, zigue-zague ascendente, e esses movimentos de correção aqui nunca perdem esses fundos aqui, e esse movimento pode ser agudo ou pode ser lateral. Depois ele faz o rompimento e acelera de novo. Tá? Então, aqui foi o último fundo aqui formado, até que ele vai e dá essa porrada que lateraliza e começa a cair na Covid, tá? Veja que ele caiu em linha reta. Eu já falei isso também em outros momentos. Ele perde o canal de baixo, de alta, que é essa linha azul. Opa, perigo, porque ele saiu da tendência de baixo, de alta, né? Então, esse movimento que ele fez aqui na Covid foi um movimento completamente diferente do que ele vinha fazendo aqui, ó, desde 2017, ok? E outra, além dele perder esse canal, ele perde o último fundo.
Então, quando ele faz isso, você tem que saber que ele saiu daquele processo, desse processo de alta que aconteceu aqui, tá? Desse processo de alta que aconteceu aqui. Aí, o que acontece? Quando ele sai, como ele caiu em linha reta, pessoal, quando ele cai em linha reta, eu tenho que buscar compras, porque o viés é altista. E eu vou colocar as médias móveis aqui, eu utilizo 4 médias, elas estão ascendentes, tá vendo? Azul, laranja e vermelha, sem períodos, tá? A de 200 não apareceu aqui porque não tinha uma quantidade de barras suficientes nesse gráfico para desenhar a média verde, ok? Bom, aí o mercado vem em linha reta, cai aqui e começa a acumular aqui de forma lateral, né? De forma lateral aqui. E quando ele volta para a média, eu procuro compras. Se eu vejo a lateralização, eu espero a saída do preço da lateralização. E aqui foi o que aconteceu com essa barra e entro novamente. Aí o seguinte, o que acontece é que o mercado, essa correção que foi feita aqui, ó, é para corrigir todo esse processo de alta. Se eu colocar uma retração aqui desse processo, ó, veja que essa retração do movimento grande aqui, ele pode retrair para uma dessas 3 zonas aqui. E veja que ele bate na primeira retração, na segunda, olha só, quicou aqui e voltou, entrou força compradora. O nível do meio de 50% é um dos níveis mais fortes aí que o mercado costuma a se recuperar, tá? Neste nível ou no terceiro nível, tá? Bom, e aí, a partir daí, o mercado sobe. Nesse momento que ele sobe, ele poderia fazer uma nova pernada de alta. Por que ele poderia fazer uma nova pernada de alta longa, ultrapassando esse topo para cá? Porque num processo de alta, eu tenho um processo de alta forte, uma correção e uma nova pernada de alta. Essa é uma movimentação saudável. E dentro dessa movimentação, se isso aqui for um gráfico mensal, em um semanal ele vai ter essas ondas aqui, ó. Essas ondas. Essas ondas aqui são essas aqui, ó, que eu estou te mostrando. E essas ondas estão dentro de uma onda maior, que é essa azul aqui. Eu vou até mudar a cor aqui, tá? Para ficar mais fácil. Botar laranja. Então, essa tendência de alta, esse zigue-zague azul aqui, está dentro dessa movimentação grande laranja. E essa queda aqui, ó, da pernada de queda da laranja, ele está corrigindo todo esse processo desta pernada de alta. Ele corrigiu, veio para uma zona de retração. Então, qual é o movimento esperado? O movimento esperado é ele voltar para uma tendência de alta e fazer uma nova pernada de alta, superando esse topo e acelerando. Só que eu falo que dentro do mercado financeiro, você precisa desenhar o futuro e se ele mudar a direção disso aí, você tem que respeitar essa movimentação, o mercado está mudando a direção, e, quem sabe, encerrar suas posições ou parar de aportar ou comprar essa ação, tá? E aí, o que ela faz? Ele veio subindo aqui, tá? Ele veio subindo. Vou botar de novo aqui azul, para ficar melhor aqui para visualizar. Ele veio subindo, acelerou aqui, fez uma lateralização de 3 semanas, subiu para cá. Então, ele teve esse fundo, o último fundo aqui, aí ele veio, cai para cá, beleza. Não perdeu esse fundo. Aí ele começa a lateralizar, mostrando uma fraqueza. Mostrando uma fraqueza. Isso aqui tem que chamar muita atenção, porque numa tendência de alta, ele tinha que tentar continuar. E ele começou a fazer esses topos aqui, e ficou andando de forma lateral. E ele não perdeu esse último fundo. Então, ele está num processo aqui de dúvida. Será que eu vou voltar para a tendência de alta?
ou eu vou iniciar um processo de pernada de baixa, fazendo um pivô de baixa, tá? Então, olha só, eu tenho uma pernada de impulsão de novo, uma correçãozinha aqui e acelera novamente. Quando ele vem até aqui, não perde esse fundo, esse ainda é um bom sinal, só que aí ele começa a andar de lado aqui, semana após semana. Visualmente, no gráfico semanal, é muito fácil ver isso. E aí, o seguinte, quando ele perde este fundo da congestão, aí, pronto, o mercado mostra para mim que ele entrou numa tendência de baixa agora. E o pior, né, pessoal? Ele entrou nesse zigue-zague descendente aqui, e no longo prazo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um topo aqui, ó. Esse topo principal, dessa pernada grande aqui, ó. Dessa pernada grande aqui, ó. Ok? Aí ele faz um topo aqui. Esse topo principal aqui. Então, ele não faz o rompimento. Então, esse rompimento não existe. Ele para aqui. Se no longo prazo ele pegar e realizar uma pernada que começa a descer, já fez um topo mais baixo que esse, começa a descer, 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 e perde esse fundo, ele está fazendo um pivô grande de baixa lá para baixo. Lá para baixo. Então, quando eu vejo que o mercado marca um topo abaixo desse, ou um topo abaixo desse aqui, e começa a entrar num zigue-zague descendente aqui dentro, eu já fico extremamente atento, porque ele pode realizar um movimento muito forte de baixa, se ele perder esse patamar aqui, ó. Ele vai fazer um zigue-zague grande para baixo. Bom, e aí olha o que ele faz. Vou colocar aqui, vou tirar isso aqui tudo, só para ir limpando aqui o gráfico e para ficar fácil de ver. Aí ele vem descendo. Fez um pivô de baixo aqui, um zigue-zague descendente, caindo, caindo, caindo. Aí ele vem até aqui, ó, acelera, 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 vem e neste fundo aqui, ele vai e faz um repique um pouco maior e vem até aqui. E aí, quando ele faz esse fundo, ele tem aqui, ó, um fundo aqui e tem esses fundos. Então, eu vou traçar uma linha, tá? Lembrando que quando nós marcamos as regiões de suporte e resistência, são zonas, tá? Se ele marcou um fundo aqui e foi para cima, e esse fundo não coincidiu com este fundo aqui, esse fundo aqui, que pega essa violação e esses fundos aqui, é o nível mais importante. O mercado mostra para mim o seguinte, que esse patamar aqui, ele é o nível mais importante, porque aqui tem uma agulhada, né? Essa queda forte nesse gráfico aqui volta com tudo, tá? Então, essa zona empontilhada aqui é uma zona de resistência, de suporte? Só que é uma região um pouco mais fraca. E aí eu costumo colocar uma zona pontilhada apenas, tá? Então, é uma zona de suporte, essa zona aqui, só que a faixa mais sólida dessa linha azul aqui é a região mais forte do suporte, tá? E aí, pessoal, ele vai e volta e vem para cá e aí perde para baixo, faz um pullback aqui, tá vendo? Pullback, volta para cá e continua caindo. E aí aconteceu o que eu falei. Ele perdeu este fundo aqui. Ele está fazendo um pivô de baixa de longo prazo. E aí, lá vem eu, de novo, mostrar para vocês, para mim, a melhor ferramenta da análise gráfica, Fibonacci. E aí, Fibonacci, quando ele faz esse pivô de baixa, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar todo esse movimento de impulsão aqui que foi para baixo e vou fazer uma expansão de Fibonacci desta pernada para baixo. E aí, quando eu faço essa expansão, eu tenho 3 níveis para baixo.
Esses 3 níveis, ele pode bater no primeiro e voltar a se recuperar. Ele pode bater no segundo e se recuperar. Ele pode ir até o terceiro nível de Fibonacci. O que vai? Eu vou seguindo é o zigue-zague ascendente ou descendente. Se ele não interromper o zigue-zague descendente, ele vai bater nessas zonas de expansão de Fibonacci e depois vai continuar caindo. O que vai mudar a direção efetiva é o zigue-zague ascendente. Só que quando ele chega nesses níveis de Fibonacci, as expansões para baixo, eu fico de olho nesse patamar. Enquanto ele não bater, eu acabo não olhando ainda de longe a movimentação, porque eu sei que ele ainda vai buscar as expansões de Fibonacci, tá? Então, ele pode parar em uma dessas 3 expansões. Então, eu vou fazer a expansão, pessoal. E aí vocês vão ver, de novo, como o Fibonacci é um negócio surreal. Eu vou fazer a expansão de todo esse movimento aqui, ó. De todo esse movimento do topo até essa linha mais sólida aqui, que é o meu suporte, o suporte mais forte, tá? E eu vou fazer a expansão desse movimento daqui para baixo. Eu vou pegar a ferramenta de expansão, vou traçar aqui deste fundo aqui, dessa linha sólida, até o topo lá. Ele pode bater em 3 dos níveis abaixo, tá? E, normalmente, o segundo nível, a segunda expansão de Fibonacci e a terceira expansão de Fibonacci, quando chega ali e ele vai tentar se recuperar, a gente tem um movimento forte de recuperação do preço. E olha só isso aqui. Ele desce, zigue-zague descendente, caindo. Veja que ele para no primeiro nível, só repica, volta para o segundo, ou volta para a tendência de baixa, passa direto e olha onde ele foi tocar, pessoal. Terceira expansão de Fibonacci. E olha, dependendo da ação, se for uma ação que eu me sinto seguro, uma ação muito forte no longo prazo, nesses níveis de terceira expansão de Fibonacci, eu costumo montar a posição aí, antes do zigue-zague ascendente. Então, eu falo para todo mundo que você tem 2 opções. Você comprar pelo risco, quando bate na segunda ou na terceira expansão de Fibonacci, ou quando realizar um zigue-zague ascendente. Para aí, esse aí, quando acontece esse movimento, estou sendo mais conservador, eu vou pegar o preço mais aqui em cima, né? Mais aqui em cima, depois que romper o topo. E aqui, pelo risco, é comprar aqui. Então, pessoal, o jogo do mercado de renda variável é risco-retorno, é probabilidade estatística. Se eu estou em ações fortes no longo prazo, eu sempre vou tentar comprar no segundo nível ou no terceiro nível. Agora, se for empresas em recuperação judicial, problemas muito ruins dentro da empresa, cenários que aconteceu com Americanas, por exemplo, de rombo e etc., eu não compro, tá? Porque aí fica clara aquela movimentação de queda forte e eu só vou voltar a comprar se eu perceber uma mudança completa de direção do preço, ok? Agora, se eu vou comprar, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Vale, por exemplo, eu assumo isso aqui na hora que vier na segunda expansão de Fibonacci dentro de uma queda maior do preço dessas ações, por exemplo, eu vou lá e compro. Na terceira expansão, eu vou lá e compro. Essa é a compra pelo risco. E a compra menos arriscada é depois que ele está vem caindo, aí ele vai e faz um pivô de alta. Faz esse movimento aqui, tá? Após este movimento aqui, ele volta a entrar para uma tendência de alta, ok? Bom, olha só, atende agora, depois que ele bateu nesse nível aí, ele se recuperou, as médias móveis estão caindo. Então, a gente sabe que o processo de alta aqui, ó, depois que ele bateu aqui, ele não vai fazer isso em linha reta. O mercado não vai fazer isso em linha reta. Ele vai
zigue-zaguear, ele vai em ondas. Então, se ele tem que fazer esse movimento aqui para engatar um processo de alta, eu sei que ele vai tentar voltar para a média, que está caindo, tudo caindo, e vai cair novamente. E vai cair novamente. E aí, se ele não perder o fundo, eu começo a analisar se ele vai ter forças para subir e romper esse topo aqui. Então, deixa eu tirar aqui as expansões, que eu já mostrei, tá? Vou tirar a média. Então, ele tem que romper esse topo aqui, ó. Se não, nada feito, tá? Nada feito. Eu vejo aqui volume financeiro, um aumento de volume financeiro. Só que eu tenho a maior barra aqui de volume financeiro foi este topo, tá? Cadê minha seta? Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui, esse topo aqui, foi esse pico de volume aqui, tá? Então, isso aqui é um complicador porque, primeiro, outra coisa, ele parou aqui, tá vendo? Houve um aumento de volume muito grande, uma exaustão do movimento desta queda, e essa exaustão, quando acontece a exaustão, eu falo, ou ele reverte a tendência, ou ele lateraliza. Ele só lateralizou durante 3 semaninhas apenas, e perdeu o fundo novamente. Pessoal, esse topo aqui, que marcou essa exaustão aqui, tá vendo? Essas duas barras aqui, foi dessa barra vermelha e essa barra vermelha. Quando ele perde para baixo, essa exaustão que gerou, o mercado caiu, você pode ter certeza, na hora que ele voltar, as pessoas que estavam aqui compradas vão tentar vender suas posições. Vai entrar muita força de venda. Teve um pico de volume muito grande. E a pessoa que comprou aqui ficou no negativo durante todo esse processo. Então, ele vem para cá e cai novamente aqui. Bom, e aqui, com essa barra, também temos um pico de volume, que é esse pico de volume dessa barra verde. Então, não será fácil para Tend 3, pessoal. Não será fácil para Tend 3 realizar esse movimento aqui para passar essa zona aqui. Se ele passar e aí sim realizar isso aqui, aí sim eu vou começar a acreditar nela, tá? E eu volto a falar, são milhares de ações. Aqui eu estou analisando uma ação em tendência de baixa, que está fraca. Então, tudo que eu fizer entrada aqui nesse momento, eu estou lutando contra uma tendência de baixa. É muito mais difícil o preço subir. Diferente desse processo da tendência de alta aqui, ó, da Tende. Quando o movimento está altista, num zigue-zague ascendente, é comprar e o preço sobe, vai com facilidade, vai subindo. Agora aqui não. Aqui é muito mais complicado. Então, essa barreira de volume que foi feita aqui e aqui, isso é um complicador. Se ela conseguir ultrapassar, tá? Realizar esse movimento, aí a gente vai ter o padrão de fundo duplo, que por enquanto é fundo duplo, porque ele não perdeu esse patamar, e bateu nesse fundo aqui, está tentando subir, mas quando ele romper esse eixo aqui, ele está formando uma figura de W. Eu vou tirar isso aqui, peraí. Ele vai formar uma figura da letra W, né? Aqui, ó. Romper esse topo. E aí ele tem grande chance de fazer essa simetria para cá. Tá? Então, assim, para quem está comprado, eu não montaria aportes de preço médio. Porque dentro de uma tendência de baixa, pessoal, o movimento é forte. Então, todo esse período aqui de 2020 até 2022, várias ações não param de subir. E aí eu estou comprado, por exemplo, numa ação dessa e fico aumentando minha posição, aumentando meu sofrimento, não faz o mínimo sentido. E se essa ação for para o pó, acontecer algo, por exemplo, lojas americanas. Então, não faz sentido aumentar preço médio, a não ser que ele mude, realmente fica claro a mudança do preço, a direção do preço. E aí, aqui, para mim, pessoal,
é só se romper essa zona amarela aqui, porque ele vai fazer um fundo duplo e vai romper esse topo. Essa movimentação, ela é diferente quando eu comento, esse desenho aqui está parecido com a Magazine Luiza, só que da Magazine Luiza, ela teve um pico de volume no fundo, tá? Então, deixa eu até botar aqui Magazine Luiza. O pico de volume, quando eu chamei a atenção no canal, foi esse pico de volume aqui, fora do canal de baixa, e olha o tamanho desse volume financeiro aqui. Esse aqui, fora, esse aqui. Aí sim, eu montava a posição. E a outra coisa mais importante, né, pessoal? Na Tend 3, olha só, volta aqui, ó. Na Tend 3, que aí é o principal, e isso precisa ser bem entendido. Eu tinha um fundo histórico neste nível aqui, ó. Uma linha mais forte aqui. Eu tinha um fundo histórico neste nível aqui. Então, quer dizer, eu estou tendo um preço que perdeu o fundo histórico. Então, dentro de um movimento de zigue-zague descendente, eu não posso ter perda geral de um fundo histórico, assim. Eu posso estar entrando numa tendência forte de baixa, assim. Não faz sentido. Então, Magazine Luiza é diferente. Magazine Luiza, né, porque eu estou mostrando ela aqui porque ela tem um padrão parecido. Só que o padrão parecido é que, na verdade, ela tem um processo muito forte de impulsão de 2016 a 2020. E ele tem essa correção desta pernada de alta. Só que a Tend 3 não tem isso. Tá? Então, são complicadores. Tá? Complicadores. Se alguém perguntar para mim, olha, não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda nesse vídeo, não. Eu só estou mostrando como eu analiso um gráfico, como eu analiso esses pontos. Quando eu vejo perda deste fundo aqui, eu tenho que ficar muito atento aqui, porque ele precisa realmente montar um padrão aqui e superar esse topo para anular essa perda aqui e eu entender que esse movimento foi um rompimento falso deste fundo. Tá? Então, assim, são muitos complicadores quando ele perde um fundo desse aqui. Se alguém perguntar para mim agora, perguntou, você compraria essa ação em algum momento? Vou te falar, eu não compro. Nem se romper esse topo. Pode ir para a casa do chapéu, mas eu não compro. Eu não compro. Eu, na forma que eu vejo o mercado. Por quê? Porque eu consigo ver ações em forte tendência de alta no próprio setor de construção civil, que não fez isso. Então, se eu pego aqui, por exemplo, a DIR 3, que não é muito falada, a DIR 3. Olha isso aqui, a DIR 3. Aqui, ó, movimento de queda da Covid. Foi o caso lá da Tend. A Tend veio até aqui, fez um topo abaixo desse e perdeu o fundo para cá. Está aqui, ó. A Tend fez isso. Agora, olha o que tem nesta ação da DIR 3. Movimento longo de alta dentro desse canal vermelho aqui, aí faz essa correção, forma um topo no mesmo nível, corrige só de forma aguda aqui, né, num canalzinho de baixa, sem perder esse fundo. E agora ele está rompendo de novo, rompendo o topo. Volta, faz um pullback e está tentando ir de novo. Então é aqui que eu vou montar a posição. Para mim. E não na Tend 3. Na Tend 3, não. Eu estou lutando contra uma tendência de baixa. Eu não sei qual é o problema que tem nessa empresa. Não vou comprar. Esquece. Você entendeu? Essa escolha das ações é o que faz toda a diferença no mercado financeiro. Ficar tentando sonhar que essa ação de 4,69 vai voltar para o topo histórico a 40, pode acontecer? Claro que pode. Mas eu vou jogar com a probabilidade a meu favor. Entendam isso. Aqui, eu estou com a probabilidade contra
a meu favor. Contra a meu favor, porque o viés é baixista. Até ele realizar essa movimentação vai ser dureza, porque ele vai ter que vir aqui testar esse fundo aqui que ele foi perdido da Covid, vai ter que ter forças para pegar aqui, romper para cima de novo e entrar num zigue-zague. É muito complicado. Então, eu quero encontrar esse tipo de tendência que eu vi aqui, ó. Essa tendência aqui, subindo. Agora, quando eu vejo todo esse movimento de queda grande assim, olha, na boa, comigo, esta ação, para mim, não entra na minha carteira. Estou fora. Certo? Gostaram desse vídeo? Conseguiram entender como é que eu olho o mercado? A visão que eu olho no longo prazo? Como eu escolho as ações? Não é uma coisa tão óbvia. Ah, o mercado caiu muito. Compra quando está barato e vende caro. Não é assim. Tá? Não é assim. Porque você pode estar comprando uma ação que não pode mais nem se recuperar. Tá? Então, tome muito cuidado, muito cuidado. E eu abordo todas essas situações aqui dentro da minha mentoria. Então, se você quiser participar, novamente o link está na descrição, tá? Janeiro, hoje é dia 29, está terminando o mês. Entre aí para pegar esse desconto aí da minha mentoria, ok? E se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí embaixo, aí, dê um like, aí, me dê uma força, que eu sempre estarei fazendo essas análises de longo prazo aí para ajudar você aí, pequeno investidor aí que vem investir na bolsa e tentando buscar boas ações, tá, no mercado, ok? Então, me dê um like aí, compartilhe aí com todo mundo que gosta do mercado financeiro, dessas análises de longo prazo aí. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas e coloque aí no comentário o que você achou do vídeo, o que você entendeu aí pela minha análise que eu fiz aí, o que você achou, e coloque aí sugestões de ações que você quer que eu comente aqui no canal, que eu sempre vou estar postando análises semanais aqui, já volto a falar aqui, isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda. Você quer comprar a Tende 3? Pode comprar. A Tende está R$ 4,00, se ela subir a 40, mérito seu. Se você comprar a ação e ela despencar, mérito ou demérito seu, tá? Eu estou colocando apenas o meu olhar. Eu não compro. E eu, como eu falei, aposto sempre num gráfico forte no longo prazo. Por quê? Porque o grande investidor está comprando, por algum motivo, aquela ação no longo prazo. Ok? Pessoal, fico por aqui e forte abraço.